programa especial para você, telespectador. Daqui a pouquinho, um convidado para lá de especial, né? Paulo Roberto Falcão, treinador do Inter, estará ao vivo aqui no estúdio em instantes para conversar conosco, para debater bastante esse momento do Inter. E também a gente quer a tua participação nesse momento, mandar sua pergunta para o Falcão através das nossas redes sociais. Tem o Facebook, o Twitter e o Instagram. A gente quer a tua participação. Daqui a pouquinho o Falcão vai estar ao vivo aqui no estúdio. A gente vai falar também das informações do Grêmio. E já começamos com isso, né? Com a informação do João Batista Filho na Central Band do Esporte. Boa tarde, JB. Boa tarde, Cadu, a todos que estão nos assistindo. Eu já começo com uma muito interessante que eu vou repercutir daqui um pouco. Um titular do Grêmio falou o seguinte: tenho certeza que o Grêmio será campeão do Campeonato Brasileiro desta temporada. Falou na Rádio Bandeirantes e na sequência a gente diz quem é e fala também o contexto. Nico Lopes, jogador do Inter, não treinou. Eu explico o motivo também na sequência. Cadu? A gente vai falar sobre tudo isso, JB, e a gente também iniciou o programa, antes do Falcão chegar, né, nosso convidado de hoje, falando do Inter, que nessa rodada tem pela frente o Corinthians, né, vice-líder do campeonato. No Beira-Rio, a equipe colorada não vence há 3 jogos e deve ter mudanças nessa escalação. Mas quais? Por enquanto, não dá para saber. As arquibancadas estavam vazias e o campo foi enchendo aos poucos, conforme os jogadores chegavam para treinar. Falcão estava de olho. O time deve ter mudanças na partida contra o Corinthians. Seiras está à disposição, recuperado de uma lesão no tornozelo esquerdo. Nico Lopes também já está 100% regularizado. São opções boas para o Falcão criar alternativas ali na frente. Mas o treino que mostraria pra gente a escalação foi fechado. Apenas os primeiros minutos da atividade foram liberados. Como o time não vence faz tempo, significa que os resultados em casa também deixam a desejar. Por isso, o Inter quer ver o Beira-Rio o mais cheio possível. E para ajudar a encher o estádio, alguns setores terão até promoção de ingressos. Dos 8 jogos sem vitória do Inter no Brasileirão, 3 foram em casa. Todos terminaram em derrota. Aqui no Beira-Rio nós temos que voltar à nossa força, temos que voltar a vencer. Nós jogadores queremos isso, o torcedor já está até sem paciência, porque essa vitória há muito tempo não vem. Contra o Botafogo por 3-2. No Grenal, 1-0 para o Grêmio. E diante do Palmeiras, outro 1-0. Contra o Verdão, o Beira-Rio recebeu mais de 30 mil torcedores. Nessa rodada, o Inter quer repetir a dose, mas com vitória. Uma sequência ruim, para se esquecer, mas tirar de lição os erros que cometemos para que daqui para frente a gente não possa cometer e conseguir as vitórias com mais constância. Inter e Corinthians deve ter casa cheia. É promessa de bom jogo entre equipes com objetivos diferentes no Brasileirão. A gente vai debater bastante o Inter, né? O Falcão, o técnico do Inter, vai estar aqui ao vivo no estúdio, daqui a pouquinho vai conversar com a gente. Mas antes da chegada, né, do convidado especial, vamos com o destaque do JB, que tinha comentado que um titular do Grêmio falou que tem certeza que o Grêmio vai ser campeão brasileiro esse ano, JB. É verdade, Cadu. O Wallace Reis, zagueiro que chegou há pouco tempo aqui no Tricolor, concedeu ontem uma entrevista exclusiva ao Simon Bianchini na Rádio Bandeirantes. E dentre as perguntas, dentre as situações que ele falou, ele disse esta frase. Aliás, eu até peguei aqui para não falar nada errado. Ele falou o seguinte, abre aspas, para o Wallace Reis, zagueiro do Grêmio, uma das lideranças do vestiário. Tenho certeza pela equipe, pelo trabalho que a diretoria vem fazendo, o comprometimento de todos os jogadores. Estou acreditando que as coisas estão conspirando a nosso favor, né? Mais um ponto importante é que a torcida está acreditando. Este ano eu acho não, tenho certeza que seremos campeões do Brasileiro. Tá. Felipe Duarte, Ribeiro Neto, Daniel Oliveira. Dá para ter essa certeza que o Grêmio vai ser campeão brasileiro? Essa convicção que o Wallace teve. O Wallace, que muito tranquilo quando ele comentou isso. Foi um discurso externo, né? Não sei se o pessoal aqui discorda, mas acho que foi muito mais discurso externo. É claro que o Grêmio vem jogando bem. O Wallace daqui a pouco está chegando agora e está vendo algumas semelhanças ao que ele já encontrou, por exemplo, no Corinthians, onde ele foi bem. Então, deve ser por aí o trabalho do Roger com o do Tite. Ele até disse que o Roger vai ser o próximo treinador da seleção brasileira, uma confiança extrema.
Mas o Wallace Reis é um jogador inteligente, está jogando para a torcida, é um discurso muito mais externo para construir essa confiança e depois correr atrás. Que mostra realmente muita confiança, né? Ele baseia essa convicção dele também no trabalho do Roger, que diz que está sendo bem feito. Ele comparou com o trabalho de outros treinadores com os quais ele trabalhou e está vendo um trabalho sólido e está confiante. Ele citou uma situação que ele viveu no Flamengo, enfrentando o Grêmio, em cima dessa questão de análise, né? Da forma com que o Grêmio acabou jogando. E ele até chegou a citar que ele teve dificuldades para marcar, por exemplo, o Luan e outros jogadores do Grêmio pela movimentação, né? E o técnico do Flamengo orientava, ele dizia, não, mas está difícil, está tendo muita movimentação e tal. Pode ser que tenha um pouco de jogar para a torcida, mas eu acho que certeza ninguém tem. Não tem certeza nem se vai estar vivo amanhã, Deus que me perdoe, né? Mas o Grêmio está no caminho para tentar brigar, né? Não tem nem certeza se vai dar carona para um Ribeiro, né? Não, isso eu tenho certeza. Isso amanhã sábado não tem, né? Não, isso é fato, isso é fato. Mas é raro a gente ver, né, Ribeiro, esse tipo de declaração vindo de um jogador, assim, realmente confiante, assim, não assim, só aquela confiança, esperamos, mas sim, tá confiança. Não, sim, nós estamos fazendo um bom trabalho e vamos ser campeões. É raro isso aí. Eu acho muito bom. Ao contrário do que poderia se pensar de que seria uma frase solta no ar, eu prefiro acreditar que esse tipo de frase vem embasada por um sentimento do todo, não de apenas um jogador. Eu fiquei sabendo que houve uma reunião do Roger com algumas lideranças, né? O Grêmio está criando lideranças, né? E, enfim, se é um sentimento que vem de lá, de que o Grêmio tem condições, eu acho muito positivo. O Grêmio tem que acreditar. Sabe, a gente sempre falou que o Grêmio, quando chega perto de alcançar o topo, sempre dá uma caída, né? Parece que tem um pouco de medo de ser feliz. Então, o que eu acho é que se um jogador experiente como dá o tipo de declaração, eu acho ótimo. É porque o Grêmio está acreditando finalmente que pode chegar lá. Isso é uma boa leitura que faz o Ribeiro, né? Porque já começa pela confiança, né? Se vai ganhar ou não é outra coisa, mas só tem que ter a confiança de que é possível tu ganhar. Mas falando em leitura... a gente vê hoje, né, a questão do Inter por buscar, só um parênteses incluindo o Internacional, claro, por buscar confiança e o quanto ela é importante. O Grêmio tem essa confiança e no que o Ribeiro falou da construção das lideranças, 2 jogadores chegaram com esse tipo de postura. O Edilson, que tem um perfil um pouco diferente, e o Wallace Reis, né? Até eu quero entrar nesse aspecto da leitura, né? Não é leitura de jogo. O Wallace Reis se notabilizou por ser um jogador que lê livros. E tem até uma história curiosa, porque ele construiu uma biblioteca para os jogadores das categorias de base do Flamengo. E aí virou chacota por lá. Isso não pode virar preconceito. Não pode, né? Eu acho isso muito legal, o jogador. Ele até quer começar a fazer faculdade agora, né, de educação física. E vai ser revelou também para o Simon Bianchini na Rádio Bandeirantes. Um país que tem um índice de analfabetismo grande, dá um probleminha aqui, como o Brasil, não pode ter preconceito com o cara que busca estudar, né? Se qualificar, né? Pelo amor de Deus. Aliás, é bom ter jogadores inteligentes no elenco. E é bom também o Grêmio ter essa confiança, como o Ribeiro falou, ter a confiança que parte de dentro e ser também do grupo todo, não só do Wallace, e que o Grêmio aí tá tentando, o Grêmio tá bem, o Grêmio é 3º colocado, tá a 2 pontos do Palmeiras, que é o líder, ele tem o Corinthians ali no meio, o Grêmio realmente tá tentando. Bom, a gente dá uma pausa no debate para conferir agora o recado que o Luiz Carlos Reck tem pra gente. Está chegando o final de semana e você sabe que futebol tem tudo a ver com churrasco, não é? O que você acha de surpreender seus familiares, amigos e clientes? A Carnes do Sul entrega a você cortes Prime Hereford com garantia de origem, de textura, de maciez, extremo sabor. Extremo, o nome já diz tudo. Carnes do Sul, a verdadeira carne do Pampa. Liga agora no 51 30 41 0500 e receba na porta da sua casa. Tem promoção. Aquela costela que derrete na sua boca para o churrasco ou em tiras para assar na parrilla, baixou de R$ 35,90 por apenas R$ 29,90. Ligue agora no 51 30 41 0500 ou acesse carnesdosul.com.br. E lembre-se, se o churrasco é bom, a carne é do Sul. Valeu, Rec. O Roger comentou agora há pouco na entrevista coletiva no CT Luiz Carvalho, depois do treino do Grêmio, o Roger comentou sobre essa convicção do Wallace Reis de que o Grêmio vai ser campeão brasileiro. Nenhuma equipe grande do futebol brasileiro entra num campeonato mais importante, né, do país, né, imaginando que não terá condição de conquistar o título.
O momento que a gente vive é um momento de otimismo e de muita confiança, né? E a gente entende, se conseguir fazer a manutenção desse momento, a gente se credencia, né, a disputa pelo título. A gente não pode, né, afirmar que nós seremos campeões ao final do campeonato, mas que nós nos credenciamos à disputa até o final, isso eu acredito sim. Pelo trabalho, né, pelo interesse dos atletas, pela confiança da torcida que voltou, pela organização do clube, coroar com título, né, isso seria o mais importante de tudo, né? A campanha é bom, a vaga na Libertadores é ótimo, mas o título, sem dúvida, é que marca todos. Pois é, no passado o Grêmio ficou um pouquinho atrás, vamos ver esse ano no que vai resultar aí o trabalho do Roger. Bom, faltam 7 dias, né, para os Jogos Olímpicos, né, para o início aí da Olimpíada no Rio de Janeiro, e o Rio Grande do Sul estará representado no atletismo, uma das modalidades mais nobres, né, da Olimpíada. O Pedro Burman, atleta da Sojipa, faz parte da equipe do revezamento 4x400. Se tem uma modalidade que é realmente decidida em pouquíssimo tempo, é o atletismo. São centésimos de segundos que mudam tudo. O gaúcho que vai tentar correr o mais rápido possível é o Pedro Burman, atleta da Sojipa em Porto Alegre. Na verdade, ele nasceu no Mato Grosso, mas desde pequeno vive do Rio Grande do Sul. A classificação do Pedro para os Jogos aconteceu no Troféu Brasil, torneio realizado em São Paulo, considerado o mais importante do país nesse esporte. Ele conquistou a medalha de ouro ao completar a prova em 45 segundos e 87 centésimos. No entanto, o índice não foi suficiente para a disputa da prova individual. A marca necessária era de 45 segundos e 40 centésimos. Com isso, o Pedro vai participar no revezamento 4x400, com os demais atletas da equipe brasileira. O Leonardo Ribas é o treinador dele há 6 anos e espera ver na Olimpíada o resultado de cada treinamento. Por jogos, se tudo der certo, eu acho que a gente conseguir até uma final é uma possibilidade bem grande, né? Porque a gente vai ter mais um tempinho ainda para treinar até lá. O desafio será superar os melhores. O nível dos outros competidores é considerado muito alto. Teoricamente o melhor vence, mas às vezes o melhor não consegue dar o seu melhor. Para aproveitar esse possível dia de azar dos adversários, o Pedro treina 6 vezes por semana, com trabalhos na pista e também de musculação e fisioterapia. E agora, com treinos cada vez mais específicos. O 4x400, ou seja, o revezamento, tu tem que ter um bom 400, então tu treina o mesmo treinamento do 400. A única coisa que diferencia um pouquinho é que a gente tem alguns momentos do treinamento com a equipe que vai correr o 4x400. Mas tem um fator que não pode ser treinado, o psicológico. Competir em casa é o lado positivo dentro de tanto nervosismo. Não tem como ficar relaxado, você sempre fica nervoso, o nervosismo vem de qualquer forma. Competição pequena, competição grande, é nervosismo de qualquer jeito. A gente entende, Pedro, e torce para que você, com a equipe brasileira, suba no pódio e faça a alegria de todos. Legal, bacana. Mais um atleta aqui do Rio Grande do Sul que a gente torce aí para o sucesso nos Jogos Olímpicos. Daniel, dá o teu recado. Grande Cadu, a NET é multi, hein? E só quem é multi tem a maior TV por assinatura do país, com centenas de canais, inclusive em HD, além do NET Now, com milhares de filmes, tem séries, shows, para você assistir quando e onde quiser, inclusive agora. Quer dizer, tem que assinar antes, né? NET HD TV com 2 pontos a partir de R$ 49,90 ao mês por 3 meses no Combo Multi. Ligue já, tá aí o telefone na tela, 0800 200 0904, 0800 200 0904 e consulte condições de aquisição, Cadu. Valeu, Daniel. Daqui a pouquinho, Paulo Roberto Falcão, técnico do Inter, vai estar ao vivo aqui no estúdio do Donos da Bola. E a gente quer a tua participação, porque o JB vai ler a sua pergunta para participar aqui do debate. Mas antes, o JB quer dar uma informação de Grêmio, né, JB? É verdade, Cadu. Olha só.
ontem nós tivemos uma reunião no Conselho Deliberativo do Grêmio, em que o presidente Romildo apresentou as contas dos primeiros 6 meses do clube. E é um resultado histórico, mas tem que ser analisado com calma. O Grêmio apresentou superávit de 68 milhões de reais. Ou seja, entre a grana que entrou e a grana que saiu dos cofres nos primeiros 6 meses desse ano, sobrou 68 milhões de reais. Só que essa grana não está no bolso. Por quê? Eu vou explicar. Primeiro que só tem esse dinheiro todo porque na renovação com a televisão, o Tricolor ganhou um aporte financeiro de 100 milhões para assinar. Então, essa grana só existe por isso. E segundo, é que o Tricolor pagou 40 milhões de reais em dívidas históricas e algumas que estavam pendentes há muitos anos nesses primeiros 6 meses. E tem também mais os gastos com Miller Bolanhos, enfim, alguns outros jogadores contratados. O fato bom, as coisas estão começando a serem reajustadas e o Grêmio projeta um cenário bem mais interessante lá para 2017. Outro detalhe, o valor do Juliano não está incluso. O Juliano já entra no final desta temporada. Ou seja, o Grêmio vai ter grana, vai ter um aporte. No final de 2016, entram 320 milhões no Caixa Azul. Bom, JB, emenda daí já a questão do Nico Lopes, que tu tinha falado que o Nico Lopes não treinou hoje, um jogador que a gente tá esperando até que jogue contra o Corinthians, né, que o Falcão escale ele. O Nico Lopes teve uma indisposição, ele passou mal e realmente não estava bem antes do treinamento, esteve no estádio Beira-Rio, mas não pôde participar da atividade. E, aliás, eu já tenho algumas informações sobre o treino, que foi com portões fechados, mas a gente tem algumas situações. Falcão fez muitas mudanças, mas começou com o Ariel no lugar do Nico Lopes. O time aqui, Cadu, tá? Eu vou até buscar aqui nas minhas anotações para não falar o time do Internacional errado, que começou, tá? Mas depois teve muita alteração nessa equipe. Goleiro Marcelo Lomba, na lateral direita começou com Raque, uruguaio de 22 anos, que é zagueiro e treinou improvisado. Aí a dupla de zaga com Paulão e Hernando e na esquerda Jefferson. Anselmo e Fabinho, os 2 volantes, Valdívia, Seiras e Vitinho. No ataque, o Ariel. Esta formação que começou, mas repito, muitas alterações durante a atividade. Pois é, uma alteração. Em seguidinho a gente vai até perguntar pro Falcão, né? Vamos ver se ele revela aí o time pra gente, realmente vai enfrentar o Corinthians. Ontem foi treino fechado, hoje treino fechado também no Beira-Rio. Teve esse desfalque do Nico Lopes hoje, né? Que o JB informou que teve problema de saúde, acabou não treinando e jogou o Ariel. Bom, agora a gente fala do Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis e o Max Corrêa vai contar pra gente. Boa tarde a todos que acompanham o Donos da Bola. Olha, um dia agradabilíssimo aqui em Nova Petrópolis, temperatura na casa dos 10 graus, sol e nada de vento. Tá ótimo para vir aqui para a Rua Coberta, conferir o Festival Internacional de Folclore. Vamos mostrar um pouquinho quem está no palco agora. É um grupo de Canguçu. Vamos escutar um pouquinho. A programação se estende ao longo de todo o dia, vai até às 8 da noite e eu volto para mostrar um pouco mais dessa festa a partir das 10 para as 7 da noite no Band Cidade. Espero todo mundo lá. Um abraço, bom trabalho para vocês aí no estúdio. Valeu, Max. Grande abraço. Daniel Oliveira, dá teu recado agora. Pois é, Cadu, que dia lindo, né, Luciano? Muito bonito, né? Sexta-feira linda. E olha, uma noite que promete, né? Mas para você que recuperou a sua relação a 2, retomou o pique, energia e disposição com o ativo, né, Luciana? Exatamente, porque aquele pessoal que pensa que vai ficar o final de semana só assistindo TV, dormindo ali... Atirado na cama, dizendo que está cansado. Isso aí é decretar o fim do seu relacionamento, sem porque dúvida. Essa rotina, o cansaço físico que você sente, eles são os piores vilões de uma relação. Por isso, tome uma atitude e deixe os seus dias muito mais prazerosos com o ativo. Esse aqui, ele é o estimulante do homem moderno, porque ele não vicia, fica agindo vários dias no seu organismo para você aproveitar bem mais o seu final de semana e ainda a dar mais empolgação e disposição e criatividade na hora H, o que é muito importante. Para todas as idades também, né? Exato, Daniel, porque quem tem pressão alta não precisa se preocupar, porque ele não altera a pressão sanguínea, tá? Ele vai dar um up aí na sua relação, valorizar o seu potencial, porque daí você surpreende
surpreende a sua parceira. Então isso é a chave aí para sua relação dar certo. Então ligue 30810700. Não tem nas farmácias, somente no 30810700. Agora, como a gente falou, sexta-feira, final de semana tá aí, o pessoal quer chegar ali com algo a mais. Sem dúvida. Aproveite, porque tem aqui, ó, preços assim especiais com queima de estoque, gente. Maravilha. São pacotes promocionais com muito desconto e uma parcelinha bem baixinha, né, Daniel? Sem dúvida. 69 centavos por dia, convenhamos. Só, é barato para recuperar o amor, né, Luciano? Exato. Olha, é muito pouquinho para você todos os dias ter muito mais prazer. Então ligue agora, adquira o seu ativo, porque o primeiro pagamento é só em setembro. Lá em setembro, gente. Você usa e depois você paga. E a entrega ela é totalmente sigilosa, caso você ainda esteja aí no seu trabalho, pode ligar que vai receber rapidinho. E ainda ela é grátis para todo o estado também, tá? Então aproveita, liga agora, toma uma atitude antes que seja tarde demais. Aí o telefone na tela, hein? 30810700, atendemos todo o território nacional, porque tem gente de tudo que é lugar assistindo os donos da bola, sem Daniel. dúvida. Então, olha, presta atenção, 30810700, telefone do Ativo. Para ficar na ativa sempre, Ativo 30810700, Cadu. Valeu, Daniel. O Daniel deu a dica. A gente vai para o intervalo e depois tem Paulo Roberto Falcão ao vivo aqui no estúdio dos Donos da Bola. Tá aí, Paulo Roberto Falcão, nosso convidado especial de hoje aqui nos Donos da Bola, técnico do Inter, vai participar com a gente a partir de agora do programa. Falcão, obrigado por nos visitar aqui nos Donos da Bola. Boa tarde, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado. De agora a gente vai começar a fazer perguntas para ti, a gente sabe que tem um jogo importante agora contra o Corinthians no domingo, o Inter está vivendo aí um momento difícil, tu chegou na metade desse momento, está tentando aí melhorar a equipe e já abro, Falcão, destacando o seguinte, na sua entrevista coletiva de apresentação, foi questionado por que assumir o Inter, né? Por que escolher aceitar o convite do Inter. E tu citaste que era um bom momento para ti, para poder assumir o Inter. Qual o desafio que tu sentiu para ti de assumir o Inter novamente e de novo em meio a uma temporada e num momento difícil do clube que veio, né, de troca de treinador em meio à temporada? Boa tarde a todos. Não, é difícil porque pela situação, né, que estava sendo vivida, pela pressão que tinha, né, pelos resultados negativos, mas também se os resultados fossem todos positivos não tinha troca, né? As coisas são... Mas, claro que eu vim acompanhando o Internacional, como vim acompanhando os outros times, né, do campeonato, que essa é a nossa obrigação como profissional, e vi o Internacional em bons jogos lá atrás, né? E, aliás, foi uma das coisas que eu conversei com os jogadores na minha primeira conversa com eles na quarta-feira, quando eu assumi, no dia 13. Eu digo, olha, o que aconteceu, né? Vocês eram líder do campeonato, teve essa queda, e a gente começou a conversar e eu disse, vamos tentar descobrir isso ao longo do tempo, né? Mas o que vocês me deram a prova que essas coisas podem se repetir, pode voltar a acontecer, né? Então vamos tentar descobrir juntos o que aconteceu, por que houve essa queda. E já deu para descobrir pelo menos um pouquinho, assim, do que nessas 2 semanas, Falcão? Exatamente, nós estamos tentando descobrir o que acontece. É evidente que quando você perde um jogo, perde o segundo e o terceiro, você começa a perder a naturalidade das coisas, né? Você começa a ficar preocupado e aí, quando você começa a se preocupar, você já não joga com naturalidade. Eu até usei na coletiva hoje essa expressão, né? Como eu trabalhei muito tempo na televisão e aprendi que dá para... Se perde tudo, porque a gente pode errar apresentando um programa, é evidente. Claro. O que tu não pode perder é a naturalidade. Se você perder a naturalidade diante do erro, você não conserta mais, você se atrapalha ainda mais. Futebol é igual, você não pode perder a naturalidade porque você errou. Porque se você ficar pensando naquele ou nos resultados ruins, você não vai conseguir sair do buraco. Você tem que entender por que você errou e por que você acertou. A hora que a gente consegue definir isso e identificar essas coisas, você começa a ter um trabalho melhorado, né? Então, nós estamos tentando ver isso. O treino dessa semana foi muito bom, né? Já tinha sido bom a semana passada. O que é o bom para mim? As pessoas começam a entender aquilo que eu acho que tem que ser o futebol, um conceito, né, de futebol, com todas as dificuldades que se tem, né, que é recuperar o Internacional e colocar numa posição mais acima. E isso está sendo feito, né? Nós temos uma comissão lá que ajuda muito, nós temos um grupo de jogadores grande, e os jogadores estão muito motivados para isso, né? E isso aconteceu principalmente depois do jogo com a Ponte Preta. Contextualizando, né? Contextualizando, porque claro que
A situação seria ideal, seria ganhar, né? Mas só que contextualizando a maneira que aconteceu, se a gente imaginar que a gente tomou o segundo gol com 45 segundos, é como se jogar mais um caminhão em cima de cada jogador, devido aos resultados passados. E sair daquela condição, aos 13 minutos tem um jogador expulso, né? E você jogar 32 mais 6 de acréscimo, são 38 minutos, e buscar um empate naquela situação, não tem que, obrigatoriamente tem que ser valorizado isso. Agora, vou encerrar, agora só que isso, foi aquilo que aconteceu. E nós temos que melhorar nos próximos jogos. Tá? Qual é o tamanho da chance que você enxerga num jogo como contra o Corinthians? Porque eu tenho dito assim, bom, você pegou agora, está tentando plantar uma nova filosofia, o que demanda tempo. E isso é muito complicado. E tempo é o que menos você tem. Especialmente porque está uma bola de neve a série de resultados. Mas você não enxerga esse jogo como uma chance dentro de casa, contra adversário forte, com um jogo de visibilidade, para que o resultado apareça, que seja o mais importante agora? Eu pensava também contra o Palmeiras isso. Mesmo tendo quarta, quinta, sexta, 3 dias. Mas eu contava muito com o momento, sabe? O momento, quanto lida o campeonato, jogando em casa com 30 mil pessoas, né? Eu contava com isso, né? Mas não aconteceu. E eu acho que o jogo com o Corinthians, ele é um jogo, até hoje colocaram isso para mim, esse jogo decisivo. Eu não posso jogar esse jogo e colocar na cabeça dos meus atletas que é um jogo decisivo. Eu não posso dar o peso de um jogo quando tem mais, sei lá, 23, né? 22, né? Todo o segundo turno e mais Cruzeiro e Fluminense, além do Corinthians. O peso tem que se dar nesse jogo. Qual é o peso? Vamos fazer o que a gente fez no treino. Vamos tentar jogar bem. Se a gente jogar bem, seguindo aquilo que foi treinado, onde nós priorizamos, justamente porque não tem tempo, tem que priorizar algumas coisas, né? Dá para fazer tudo, isso faz no início de temporada. Mas agora tem que priorizar algumas coisas, tentar encaixar as peças, né? Tentar encaixar a marcação de um lado, a marcação de outro, trabalhar em cima disso para que um jogador não dê o bote e fique sozinho. Então, nós estamos trabalhando isso, quer dizer, uma compactação. E eu vi essa semana, principalmente hoje, um treino que eu gostei de compactação, de marcação, como eu acho que nós temos que jogar. Então eu te respondo assim, nós temos que priorizar. Não dá para fazer tudo, né? Eu tentei fazer uma jogada saindo de jogo, eles já estão fazendo, mas não, é tanta coisa. O certo é você bater numa coisa assim, todo dia. Vamos fazer minha defesa aqui, vamos marcar todo dia defesa. Aí, acertou, vamos para o ataque, vamos para o meio. Mas nunca deixar de treinar. Você quer tomar café da manhã. Só que você tem que ter tempo. No momento, estou tentando priorizar aquelas coisas que eu acho que são mais importantes. Chegou a falar na questão... Que é que hoje os times... Tem times que fazem mais embaixo, outros que fazem mais em cima. Você tem que acreditar, né? Você tem que ter o tempo certo de fazer isso, né? O tempo certo, tem que ter a qualidade individual, somada que depois fica a qualidade coletiva. E você tem que ter o momento certo, o time, né? O time e acreditar, tá? Agir e acreditar, que eu uso muito, quer dizer, você tem que acreditar e agir. Se você só acredita, você não chega. Se você só age e não acredita, também não. Você tem que ter os dois. Então, isso é uma coisa que eu espero nos jogos de domingo. Tá? Uma marcação um pouquinho mais forte. E eu detesto a palavra marcação mais forte, porque não tem marcação que não seja forte, pelo menos na minha avaliação. Claro. Tem que ser uma coisa eu diria assim, uma atitude de pressão. E tomara que isso aconteça, né? Às vezes mais embaixo, às vezes mais na frente. Mas o que eu gostei foi que eles estão querendo, estão se identificando, estão falando. Uma coisa que me chamou a atenção quando eu cheguei, o time não falava nada. Eu digo, tem que falar futebol. Se a gente está com tempo curto para treinar, nós temos que corrigir falando, gritando, orientando. Isso durante o treino? Durante o treino, durante o jogo. Tem que falar, porque a gente está numa fase que nós precisamos ganhar tempo. E se vocês não se comunicarem, fica pior. Você marca, fecha, atrás, cuidar das costas, as coisas básicas, né? E eles já modificaram, já estão falando. Isso para mim também já é um ganho. Falcão, você está assumindo o Inter agora em meia temporada e é normal, quando o treinador entra, indicar jogadores. Você não tem a janela de transferências mais, ou seja, não pode ver jogador de fora. Mas você já pediu a contratação de alguém? O Ribeiro colocou isso bem no início. Eu estou conhecendo o grupo, eu não posso... né? É evidente que eu converso com as pessoas que lá estavam, mas eu converso, mas eu tenho a minha decisão, né? Algumas coisas eu modifico, né? Porque eu acho que tem que ser modificado. Por exemplo,
treino está sendo 9h30 da manhã. Nesse frio, nesse inverno, eu estou trazendo para as 10h30. O jogador se apresenta às 9h, treina às 9h30. Estão chegando às 10 para as 10h30, porque fica melhor para eles trabalhar. Tá? A grama não está molhada, não tem risco de um resfriado, então eu estou adiantando um pouquinho. Claro que depois vem o verão e a gente volta para as 9h. Né? Então tem coisas que eu estou modificando. Não estou mexendo muito, né? Mas eu estou procurando colocar dentro daquilo que estava algumas modificações. Por exemplo, eu paro muito treino, muito treino, porque eu acho que a maneira de você corrigir é parar treino. E às vezes o treino que poderia durar 50 minutos dura 1h30, mas tem que ser assim. Né? Não tem tanta intensidade, mas tem a correção. E eu gosto de trabalhar porque eu pergunto para eles, tá? E eles estão conseguindo entender, porque vocês entenderam? Não, claro, então me explica. Aí, então, eu tô com a convicção, né, de que, e eu não tenho certeza, que certeza não tem de nada, mas eu tenho a convicção de que a gente vai fazer um grande jogo. Ô Falcão, essa pergunta que eu vou fazer, eu fiz para os outros senadores que passaram aqui. E vou fazer porque é um jogador que veio contratado a peso de ouro, né, e que não deu ainda, pelo menos na convicção de quase todos, né, a resposta pelo seu investimento. Você acha que vai conseguir fazer o Anderson jogar no Internacional? O meu desafio com ele é fazer ele ter regularidade, né? Porque jogar ele joga, né? Eu quero que ele tenha mais regularidade. E ele é daqueles que mais tem treinado. Ele é daqueles que mais fala. Como ele está treinando naquele time que eu não chamo nem de reserva, eu chamo de jogadores que não estão sendo aproveitados no momento, ele grita, ele manda marcar, ele aperta. Ele está muito ligado. Né? E entrou bem contra a Ponte como segundo. Né? Então é um jogador que eu conto muito. É um jogador que eu disse para ele, eu não quero o Anderson de 5 minutos. Eu quero que o Anderson descanse 5 e corra 40. E ele está se dando conta disso. É um jogador de velocidade, de 1 para 1, e é um jogador que certamente vai ser importante nessa campanha. E você acha, Falcão, que está, talvez para o Anderson, pelo que você acompanhou, por estar em Porto Alegre, que você acompanha o futebol de modo geral, para o Anderson faltou sequência para ele, faltou oportunidade, ou algo dele em questão... Mas assim, eu acho que tem jogadores que quando tem uma chance tem que aproveitar. Não dá para esperar a sequência, porque tem outros querendo. Então, se você tem um jogador de qualidade, ele tem qualidade, ele tem que ele tem uma chance, ele tem que arrebentar. Porque se ele entrar mal, tem outro, tem o Alex, que está treinando muito bem, quer dizer, tem agora o Serras, tem agora o Anderson, são mais ou menos, agora o Anderson pode jogar um pouquinho mais na frente, mas são mais ou menos ali. Eles têm que, a hora que entrar, eles têm que jogar bem para se manter no time, né? Então, não dá para a gente querer dar uma sequência numa situação como nós estamos, tendo um jogador atrás também treinando bem. Tem que aproveitar, entrar e tem que aproveitar para me colocar dúvida. Eu quero ter dúvida, né? Eu quero ter dificuldade para escalar, eu não quero ter facilidade. Né? Com as características... Sobre isso, para não perder, Daniel, o gancho do Falcão, que falou sobre o Serras. 2 perguntas, Falcão. O Serras joga domingo como titular? Você vai concentrar. Você joga como titular e em que posição exatamente você pretende utilizar ele? Porque se houve um debate se se joga centralizado, se joga mais pelos lados... Não, na realidade, não é nem questão de segredo, porque eu não disse para o time que vai jogar para eles ainda, sabe? Senão eu não teria nenhum problema de... Não gosto de falar para eles fico sabendo já... acho que na cabeça eles já sabem, né? Porque eu treino quinta e sexta, eu mantive o mesmo time. Com exceção do Nico, que não treinou hoje. A gente tem sempre o cuidado de deixar todo mundo ligado. O Serras é um jogador que pode jogar aberto na segunda linha de 4, pode jogar por dentro, quer dizer, ele pode jogar pela direita, fechando o meio, quer dizer, é um jogador de qualidade, entendeu? Eu não posso botar ele de centroavante nem de primeiro volante. Do resto, eu posso meio para frente. Em cima disso, com as características do grupo, tu entendes que consegue implementar 100% a tua ideia de um time, daquilo que tu pretende que o time jogue? 100% é um número altíssimo. Olha, eu quero me deter nessa semana e na outra, tá? Mas para mim nessa semana. O astral dele está bom. Isso garante a vitória? Não. Mas é um passo. Mas, exato, estava pesado. E não tem como não estar pesado, né? Em qualquer situação do mundo, em qualquer time do mundo, melhor que ele seja, se você tiver 5, 6, 7 jogos sem ganhar,
é evidente que pesa, né? E tu tem que, o meu trabalho foi tentar tirar esse peso. E acho que essa semana eles conseguiram tirar. Fortalecido por aquele empate naquela situação da Ponte, fortalecido, porque eu tomo o segundo gol aos 45 segundos, o que se imagina? Eu jogando, deu, né? De novo vamos perder. Não, eles tiveram reação. Isso foi marcante, tá? E disseram no vestiário isso. Daqui para frente, a gente deu, né? A frase deles. E não foi uma frase que saiu da boca, porque tem uma diferença que ela faz que sai daqui e a frase sai de dentro. Vamos pegar, todo mundo diz. Agora, vamos pegar que sai daqui. Quem é teu líder hoje? Você identificou quem é o líder ali? Não, estamos fazendo um trabalho de busca disso, tá? Eu não quero um líder só, tá? Eu quero 3, 4, 5, né? Porque a liderança pode ser a liderança do grito, tem a liderança fleumática, tem a liderança técnica, aquele jogador que toca, ele sabe que ele vai resolver. Então, tem várias lideranças, eu acho que o time tem que ter. Então, eu quero juntar tudo isso para que a gente possa ter vários líderes, cada um com a sua capacidade de mostrar essa liderança. Então, a semana foi boa, gente. A semana me animou. Bom, o torcedor também quer participar desse debate, né? O JB lá na redação está com muitas perguntas, né, JB? Facebook, Twitter. Eu estou, Cadu, mas João Batista Filho, fazer uma pergunta a Paulo Roberto Falcão. Claro. Sobre o time que treinou, Falcão, por favor, eu gostaria de saber o seguinte, é o time que começou a atividade no treinamento fechado, porque a gente tem informações, sabe que tu modificaste bastante o time do Internacional. Fala de um treino para outro? Não, do início do treino para o final do treino. Do time que começou treinando para o time que terminou. A informação não procede. Não procede a informação? Não, em cima disso, então, a fonte Falcão. Não é. Então, qual a informação procede? O time que eu tenho que treinou, então, tá? O goleiro Marcelo Lomba, Rack na direita, aí a dupla de zaga com Paulão, Hernando e na esquerda Jefferson, o meio de campo com o Anselmo e também o Fabinho, os dois volantes, na meia de ataque o Valdívia, o Seiras e na ponta esquerda o Vitinho, ou uma espécie de atacante também, com o Ariel hoje, mas o Nico Lopes, que teve uma disposição, ele pode voltar a ser o titular do Inter. Essa é a informação, não procede, Falcão? Não entendi. Não procede a informação? Ou é esse o time que o JB passou? Vocês estão fazendo, a gente tem que fazer. Eu não tenho problema de segredo. Eu não seria justo, e não é o meu modo de trabalhar, não dar o time primeiro para os jogadores. Mas claro. Eles estão treinando quinta, treinando sexta. Terça e quarta a gente fez um trabalho mais de transição para ter volume de treinamento, né? Porque o time precisa treinar. O treino, quando você para o treino, o volume cai, né? E aí tinha que também ter um time bem condicionado, que já está bem condicionado, a gente está apenas mantendo. Então, mas quinta e sexta foi o trabalho que eu fiz. Hoje trabalhamos escanteios, trabalhamos falta, amanhã vamos ter que trabalhar falta contra. Hoje não deu tempo, porque a gente trabalhou bastante. Eu repito, a semana foi muito boa pra gente. E o Rack, Falcão? Esse jogador a gente... JB tem perguntas lá também. Que eu tenho, só para cumprir com o nosso torcedor aqui que está mandando muitas perguntas, Felipe, desculpa, mas o Lucas Andrade manda uma assim, ó. Boa tarde, JB. Abraço pro Falcão e pergunta para ele, por que o Alex não está rendendo? É a pergunta do Lucas Andrade. O Alex está rendendo, está treinando bem. Só que no jogo do Palmeiras eu tive que colocar uma situação, nós saímos perdendo, eu tive que colocar uma situação diferente, né? Então achei que aquele jogo não era o jogo do Alex, né? E no jogo contra a Ponte Preta, o jogo ficou complicado, tínhamos aquela expulsão. Aí eu preferi colocar o Anderson para ter um segundo volante de mais intensidade para chegar, com o Ariel na frente e com o Vitinho, né? Preferi colocar o Marquinhos, porque o Sacha não estava fazendo um bom jogo, taticamente estava bem, mas o jogo dele não estava legal. Então eu tive que fazer aquilo que eu entendi naquele jogo. Não significa que contra o Corinthians, por exemplo, ele não, de repente pode aparecer uma oportunidade, mas ele está treinando bem, é um jogador inteligente, tem uma condição física boa ainda, e a gente está esperando o momento que certamente ele vai ser utilizado no momento ou no outro. Mais alguma pergunta, JB? Muitas pessoas perguntando, por exemplo, o Marquinho Vargas. Falcão, precisamos de um meia. Essa posição junto com a lateral esquerda são as mais carentes do grupo? Ele está meio que afirmando, meio que perguntando, Falcão. Eu não tenho hábito, né, de publicamente falar as carências do time, né? Porque isso eu converso com a direção se for o caso. No momento, eu estou tentando conhecer todos os jogadores que nós temos, né? Nós temos lá 30 jogadores, praticamente, né? Hoje, quando treino 2 times, 10 contra 10, sobe mais 7 ou 8. E é difícil é aquela história de priorizar, né? Eu estou priorizando aqueles jogadores que eu entendo que me saltaram mais aos olhos imediatamente.
e depois me dedicar a ver outras coisas. E por enquanto, então, eu estou nessa situação. Estou tentando conhecer alguns jogadores que eu conhecia vendo na televisão. Já tenho 80% talvez do grupo dentro daquilo que eu entendo de cada perfil. Mas o tempo vai me dar condição de eu conhecer todos e, se for o caso, pedir ou não pedir algum jogador. Agora, na nossa página no Facebook aqui também para falar em todos os setores, porque a galera tá enlouquecida aqui, Cadu. O Vinícius Oliveira e o Alexandre Gril, Falcão, estão perguntando mais ou menos a mesma coisa, sobre o meio-campo do Internacional. Eles fizeram uma tese, mas eu vou reduzir. Eles imaginam que o Inter precisa ter um pensador, um meio-campo. Aí citam Alex, Anderson, Serras. O Inter, nas próximas rodadas, vai ter um pensador no meio-campo? É mais ou menos isso que eles perguntaram. Eu entendi. Eu acho assim, o ideal é você ter um time inteiro que pense, né? Você tem que ter um time inteiro que pense. Se tiver só um pensador, está tudo errado. Você tem que ter jogadores. O zagueiro tem que pensar na hora de sair, na hora de ficar. O lateral tem que saber o momento certo de atacar, de defender. Quer dizer, o atacante tem que ter capacidade de entender se vai ter que deixar um espaço. Todo mundo tem que pensar. Eu digo sempre o seguinte, respondendo já direto à pergunta: futebol é jogado primeiro com a cabeça, depois com os pés. E tu não pensasse em pedir pro D'Alessandro voltar antes, ou Falcão? Eu ia chegar nesse ponto também. D'Alessandro, a princípio que a gente tem de informação, volta que vem. Não sei se eu queria dizer uma coisa. Como é que é? Mandar uma mensagem para ti, por favor. D'Alessandro, Damião, vários jogadores. Pessoal do esporte também. Não, é que eu realmente não sei a situação do D'Alessandro, né? Não sei quando é que ele vai voltar, não sei como é que está a situação. Final do ano. O empréstimo dele com o River vai até o final do ano. Não sei como é que está a situação dele, não chegamos a falar sobre isso, tá? Nós estamos como despriorizando o que nós temos hoje, não imaginando aquilo que poderíamos ter ou não ter. Entendeu? Deixa eu perguntar sobre o Hack, né? Um jogador que a gente acompanhou pouco nos treinamentos, Falcão, mas deu para perceber que na tua chegada ele passou a atuar também como lateral direito. E aí, colhendo informações, na base ele O Hack foi colocado pelo seguinte, porque como o PC estava machucado, né? E ele estava viajando, tinha que arrumar alguém para lateral. Então eu fui vendo, o Hack, o Fabinho, coloquei o Jair também. Sim. Quer dizer, porque nós não temos hoje, agora que o PC está voltando também de lesão, mas nós não temos um lateral, né? Porque um está na seleção, outro estava machucado, agora que o PC voltou. E eu tentei ver várias opções, né? Para que a gente possa ter alguém naquela função que possa ter uma noção, porque não temos alguém de ofício ali, né? É isso, então estamos olhando tudo que é a situação. O Sacha é um caso de um jogador que foi contagiado, entre aspas, pela pressão, pelo mau momento que o Internacional viveu? O Sacha, eu comecei com ele, né? É um jogador que tem entendimento tático de voltar. Ele sempre foi taticamente importante no time do Inter. Ele sentiu alguns jogos na parte técnica, mas treinou muito bem hoje de novo. E isso faz parte, né? Tem jogador que sente mais a pressão, outros que sente menos. E a gente nota isso no dia a dia, no convívio com eles, no conhecimento, né? De que tipo de abordagem você tem que fazer. As pessoas são diferentes. Claro. Né? Você tem que saber, tem jogadores que você tem que chegar mais forte, tem outros que você tem que chegar mais no carinho. Isso, eu estou conhecendo esse grupo para saber, alguns eu já identifiquei, né? Mas tem alguns que você tem que saber qual é a melhor maneira de fazer uma abordagem, se é forte, se é mais leve, se é no carinho, se é na força. Isso sim requer também tempo. Bom, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente segue o papo com o Paulo Roberto Falcão, técnico do Inter, nosso convidado especial de hoje aqui nos Donos da Bola. Mas não se esqueça que amanhã é sábado e é dia de Band Motores. Olá, campeões! No Band Motores deste final de semana, vamos mostrar como é um track day. Não acelere na rua, vá para as pistas. Vamos mostrar também como funciona oficinas especializadas. E ainda, o carro 1.0 mais potente do Brasil. E mais, veja como ficou a 10ª geração do Honda Civic. Tudo isso no Band Motores, sábado, 10 horas da manhã e no domingo, horário alternativo, 8h30 da manhã. Esperamos vocês. Band Motores, oferecimento Chevrolet. As melhores ofertas você encontra em ofertaschevrolet.com.br. Voltamos com os Donos da Bola e a marca do pênalti, né, para o Felipe Duarte. A pergunta é do João Carvalho, de Porto Alegre. Felipe, como grande fã de Guardiola que tu és, onde você acha que o técnico Pepe Guardiola escalaria o Falcão no time dele? Pois é, essa pergunta tem que ser feita para o Falcão. Aonde ele jogaria no time do Guardiola? Eu acho que não teria nenhum problema, né?
jogaria tranquilo no time do Guardiola. Mas aonde? Assim, na posição de origem? O Guardiola na posição de origem do Falcão. O Guardiola não ia inventar aquele meio de chegada na frente. Mas aí tu me faz eu relembrar os tempos, tia. Os gols do Falcão, rapaz. Eu me lembro assim, eu sou acusado de ser, Falcão, de ser saudosista, entendeu? Mas é que, olha lá, olha o que é isso aí, ó. Foi contra o Corinthians. Esse aí contra o Palmeiras, 79. Ele fez 2 nesse jogo aí. Eu não sei, mas. Essa aí, ó, tá aí, ó. Esse é outro gol, ó. Falcão Mococa. Falcão Mococa. Dói até hoje essa canela. Imagina. Mas tem um gol contra o Atlético Mineiro, que esse é contra o Vasco. Olha isso aí. Isso é futebol, gente, entendeu? Isso aí, lembra disso aí, Falcão? Lembra, né? Não tem como não lembrar. Eu penso muito no escuro, né? Que nos deixou. Grande Escurinho. O Escurinho era muito inteligente. Esse jogava com a cabeça com uma facilidade absurda. Né? Jogava com a bola onde queria, cabecear, olho aberto e tal. Grande Escurinho. Grande Escurinho. Mas essa não é uma jogada treinada. Não essa jogada especificamente. Eu quando eu passava do meio campo, eu olhava para o escuro, ele fazia que ia entrar e saía. E aí eu jogava essa bola imparável na cabeça dele, para dar tempo. Por que para? Para dar tempo de eu chegar. E ele preparava e entrava batendo. Deu 2 vezes, deu resultado. Uma contra o Brasil de Pelotas, que eu chutei a bola na trave. E essa aí que não foi rigorosamente igual, mas saiu dessa jogada. Esse gol aí que nós vamos reproduzir agora daqui a pouco, esse gol tem uma arte no túnel do Internacional, de tão importante que ele foi, mas a maior arte daí, e a arte no sentido de arte, né? De criança, faz arte, foi o Dario, né? Dario dá um tapa ali, que não era do Dario. O Dario nunca fez aquilo, né? Bons tempos. Falcão, por que é tão difícil o futebol? Eu jogaria no primeiro volante do time do Guardiola. Primeiro volante, Construir lá. Eu comecei no Internacional. Porque hoje está todo mundo tentando pegar um volante que saiba jogar o primeiro. 75, Falcão, Carpegiani e Escurinho. Era o time que iniciou em 75. No último jogo, saiu, no penúltimo, quando o Fluminense saiu o Escurinho e entrou o Caçapau. Mas eu jogaria acho que na frente da zaga ali, pegando a bola do zagueiro. Seria isso. O que tu acha do futebol? Fala, Felipe, fala. Uma pergunta que me chamou a atenção, Falcão. Eu estava naquele treino que eu queria saber se você fez mais de uma vez isso. Você subiu na arquibancada para ver o treino lá de cima. Se isso tem... O único objetivo eu fiz isso. Eu fiz o objetivo porque nós estamos fazendo o primeiro coletivo que eu fazia com todo mundo. E tinha trazido os garotos de baixo, né? Então eu organizei o treino lá com o André, vamos fazer isso, organizar assim, falei com ele, subi porque eu de cima, eu queria ver um pouquinho mais, tá? Porque quando você está fora do treino, e assim que eu trabalho, eu faço o planejamento, nesse caso, porque eu queria ver um pouquinho de cima a movimentação dos jogadores, tá? De alguns que eu, inclusive, que eu não conhecia, entre o Charles estava junto, e os próprios jogadores profissionais da gente e tal. Mas fiquei 30 minutos depois desci, né? Porque como é que funciona, né? A gente chega no campo 1 hora antes do treino, a gente faz uma reunião. Aí eu defino justamente a comissão para eu decidi, vamos fazer isso, eu acho que o time precisa fazer isso. Aí nós montamos o treinamento. Aí eu delego para eles algumas coisas, porque auxiliar é para trabalhar, não é para ficar me olhando, não, tem que trabalhar, né? E o André, e agora o Ricardo, e o Daí está na seleção ali, então a gente define o trabalho e a gente faz aqueles jogos pequenos, depende um pouquinho mais, 5 contra 5, 6 contra 5, a transição para ter um pouquinho de condição de volume. E aí eu pego para montar o time. Participo com eles todos, mas o planejamento sai antes do treino. E eu gosto de delegar para eles, né? Dentro daquilo que eu defino, que é o que nós temos que fazer. Sim. Você chegou a pedir algum auxiliar agora nessa vinda para o Inter? Não. Falcão, eu tenho uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Há pouco nós estávamos repercutindo aqui a declaração do Wallace Reis, zagueiro do Grêmio, né? Convicto de que o Grêmio vai ser campeão brasileiro. Eu quero saber, Falcão, você quer ser muito sincero. Qual é o campeonato do Internacional? O que o Inter disputa no brasileiro? Olha, eu evidentemente, nós estamos a quantos pontos atrás do primeiro? 32, são 11? São 11 pontos, 10 pontos pelo menos. É evidente, quando eu entro no Internacional com todas as dificuldades, eu penso em ser campeão, é evidente, né? Não posso pensar diferente. Mas? Hoje se valoriza tanto o G4, né? Na minha época era o campeão, só eu o vice, né? Então eu acho que se a gente conseguir entrar na Libertadores, será uma vitória extraordinária. Claro que se a gente conseguisse ter uma retomada rápida para tentar brigar pelo título, para mim seria uma consagração final de ter sido o último treinador, o último jogador a levantar o título de 79 como capitão internacional e ser campeão internacional que era o que eu queria ser em 2011. Sim. Né? Mas sair com 10 jogos. Quer dizer, porque isso para mim... Tem uma mágoazinha, né? Não, já passou. Isso era uma meta, né? Isso era uma meta, né?
De repente ser campeão de novo como treinador do time que a última vez que foi campeão teve o treinador atual como capitão na época. Seria interessante. E olha como é uma coisa curiosa, eu estava pensando isso ontem. O último jogo nosso é contra o Fluminense. No fechamento do segundo turno também. Né? E aonde? No Rio. No Rio. O grande jogo lá, semifinal, 76, meu Deus Agora, do nós céu. temos que ter pé no chão, né? É evidente que a situação é difícil, tem muitos times na frente, mas a gente tem que pensar em que temos que ganhar os nossos jogos, depois ver o que acontece lá no final. Daniel? Não uma regra geral, mas em média, quanto tempo leva para um time, para um treinador que está chegando, que pega um time nessa situação que você pegou Internacional, para que o time comece a desenvolver aquilo que você espera? Eu já vi coisas na conta-ponte que nós trabalhamos. Meu gol do Vitinho, a jogada de falta do gol do Vitinho, que na bola que a gente trabalha bastante. Não é só levantar a bola para achar alguém onde no posicionamento e tal, em quem tem condições de cabecear. Bem, a jogada do Vitinho, eles no jogo com a Ponte Preta, estava jogando Vitinho e Rodrigo, eles dificilmente se encontravam. E o trabalho foi feito para que os dois atacantes tenham que estar juntos um do outro para fazer uma tabela. E aquele gol foi a jogada do Sacha, fizeram uma falta, o Vitinho pegou, driblou, jogou o Valdir, porque se aproximaram. Isso já apareceu, mas eu quero que apareça mais coisa agora no domingo, né, em relação ao trabalho que foi feito. Mas sempre pensando que tem um adversário do outro lado, né? Isso é mais difícil. O Falcão, eu só não terminei a pergunta assim, lá dentro do vestiário, conversando com os dirigentes, eles não estão preocupados com a parte de baixo da tabela? Não se fala nisso, não se fala. Nós temos que ganhar jogos, evidentemente que nós temos que sair de uma situação, né, que ela, de repente, possa ser perigosa, se você não ganha. Mas nós, pode, né? Mas nossa preocupação é começar a ganhar domingo já. Que é para começar a ganhar, mas não olhando para baixo, olhando para frente, né? Para quem está em cima. Vamos lá com o JB na redação, tem mais duas perguntinhas aí para o telespectador. O Maurício Sangoi tem uma situação bastante interessante aqui. Falcão, qual o objetivo que o presidente te propôs? Lutar para ser campeão, conquistar uma vaga na Libertadores? Naquela primeira conversa, enfim, depois, ele quer saber qual o objetivo que foi traçar. Não, a gente não chegou a traçar esse objetivo, mas esse é o tipo da coisa que, evidentemente, a ideia é tentar chegar na Libertadores, né? Essa é a ideia, sem ter se falado, nós não entramos sem objetivo é esse, porque isso já está dentro do Internacional, dentro dos times grandes, é tentar chegar para a Libertadores, né? Tem a Copa do Brasil também, que é uma competição importante, que também é um dado interessante, viu? Porque eu estava no esporte e a gente ficou um ponto atrás do Inter para entrar na Copa do Brasil lá na frente. E eu já fiquei muito bravo com o árbitro desse André lá, porque ele tirou 2 pontos da gente no jogo em casa. Aí, de repente, se eu tivesse colocado junto com a comissão o esporte, lá na frente, nós do Internacional já temos que estar jogando mais cedo na Copa do Brasil. Tem as vantagens da vida, né? É verdade, a vida. Falcão, para encerrar, me permita perguntar, porque a gente está vendo no Grêmio o trabalho do Roger, que vem sendo elogiado, está um pouco criticado quando foi eliminado da Libertadores do Gauchão, mas o Roger é um treinador muito novo, está no seu primeiro trabalho grande. Queria saber a tua opinião, Falcão, porque o Roger é um treinador novo, mas também é um técnico que buscou aperfeiçoamento, buscou a teoria. O que você tem achado do trabalho do Roger? No jogo que eu fiz contra o Grêmio lá no Esporte no passado, que a gente ganhou 1-0, um jogo muito difícil. Muito difícil. Se não me engano, é um time forte fisicamente, né? O time do Grêmio tinha o Jeromel e o Eraso na zaga, meio campo, o time forte. O Juliano, jogou todo mundo. Foi o jogo mais difícil em casa. Foi 1-0, o Danilo fez 2 defesas brilhantes, o Marcelo também fez 2 defesas brilhantes do Grêmio, mas o jogo, lá no caso, o Sport mereceu ganhar. Mas foi o jogo mais difícil. O time do Roger é um time que marca forte, tem uma marcação no 4-2-3-1, né, que se movimenta. Eu acho que o time do Grêmio está certo, está certinho. Aí o Roger, evidentemente, tem todos os méritos de ter ajeitado. Falcão, o time do Grêmio. Obrigado por ter nos visitado aqui nos Donos da Bola e volte sempre, Falcão. Obrigado, um abraço, foi um prazer. Muito obrigado, Falcão. Amanhã a gente volta com mais Donos da Bola às 10 para 7, edição de sábado, no comando do REC. Tchau.